Nesta sexta-feira, o Grupo Gazeta de Comunicação encerrou a segunda rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos a governo de Mato Grosso. Moisés Franz, do PSOL, foi o último a ser entrevistado. Vamos conferir com Antônio Carlos Silva. Na campanha para governador, Moisés Franz tem percebido uma indignação do eleitorado matogrossense com os políticos. Principalmente com a corrupção, né? Com a roubalheira, as denúncias estampadas na mídia do dia a dia. Isso tem trazido um descrédito, né? E o povo, ele vai demonstrar isso nas urnas. Já que a corrupção indigna a população, o candidato do PSOL diz o que fará se for eleito governador. Primeiramente, a gente precisa da transparência de gestão. Quando você tem transparência de gestão, onde cada centavo dos recursos arrecadados no Estado, dos altos impostos pagos pela população, você consegue demonstrar uma transparência e o povo pode acompanhar onde está sendo gasto esses recursos. Isso é uma forma do próprio povo já se posicionar quando não há uma gestão desses recursos. Se não há, provavelmente deve estar havendo algum desvio, como hoje acontece, né? Muita parte dos recursos estão lá no orçamento, mas ninguém sabe onde é gasto. Em relação à obra inacabada do VLT, Moisés Franz critica o posicionamento de 3 candidatos a governador. O prefeito Mauro Mendes, na época, enquanto é prefeito, não se posicionou, ele ficou omisso. Com relação ao Pedro Taques, 4 anos se passaram, não deu nenhuma posição e quer mais 4 anos para falar a respeito. O Hélito Fagundes, enquanto deputado federal, a obrigação dele era ter fiscalizado essa obra. Grande parte do desvio foi pela omissão dele enquanto parlamentar e descumprir a sua função, que é de fiscalizar os recursos públicos federais. O candidato a governador do PSOL antecipa como concluirá o VLT, obra que ainda depende de mais de R$1 bilhão. Dizem que não tem dinheiro, mas a arrecadação tem aumentado. O que a gente precisa é buscar formas de financiamento, reabilitando o Estado junto ao BNDES para buscar recursos para terminar essa obra. Precisamos remanejar o orçamento, rever esse orçamento. Por exemplo, nós temos 87 milhões aí gastado com publicidade e que ninguém sabe com quem é gasto, que pode vir para o VLT, obras não prioritárias. Nós não vamos tirar dinheiro da saúde, da educação, mas tem outras fontes de recursos que podem ser manejado para que possamos tocar essa obra. Franz critica o valor do dinheiro público repassado pelo governo de Mato Grosso aos demais poderes públicos estaduais. Com muito respeito aos poderes, vamos discutir, vamos chamar todos à discussão, porque todos têm que dar sua parcela de contribuição para que Mato Grosso sobre recurso para ser investido em áreas que têm muita deficiência. A saúde está aí. De mal a pior, está um caos. Então, todo mundo tem que dar sua contribuição e a gente vai discutir com os poderes. Em relação ao agronegócio, o candidato a governador do PSOL questiona a Lei Candir, que impede o Estado de arrecadar por ano cerca de R$9 bilhões, metade do orçamento público estadual. Nós não temos nada contra os barões do agronegócio. Nós temos a consciência de que eles precisam distribuir um pouco da fortuna que eles capitalizam ano após ano, enquanto muitas pessoas no Mato Grosso vivem na miséria por falta de emprego, por exemplo. Eles produzem e exportam, não agregam valor aqui, não distribuem essa renda. Nós precisamos criar indústria. Eles têm que abrir mão de parte do lucro deles para que a gente possa fazer a economia local gerar recurso para a população. Moisés Franz explica como começará a resolver os problemas da saúde pública estadual. Reestruturando toda a rede de saúde pública no estado do Mato Grosso, concluindo as obras inacabadas e a gente romper os contratos com as OSS. OSS é privatização da saúde pública, que é um dever do Estado. E no nosso governo nós vamos trazer essa responsabilidade de volta para o Estado. Na educação, o compromisso de Franz é de melhorar o nível de aprendizado dos estudantes. Revendo o projeto político-pedagógico, revendo a questão da qualidade da educação. Não podemos somente construir escolas, reformar, sem que a qualidade do ensino não melhore. Para isso tem que haver uma ampla discussão com toda a sociedade, com a comunidade escolar, para que o nosso aprendizado melhore.
O candidato a governador do PSOL também promete combater o narcotráfico. Implementar uma forma de monitoramento nas fronteiras via satélite com uso de tecnologia e a capacitação do policial como forma de prevenir, de coibir o tráfico de drogas no estado, que hoje nós temos uma fronteira muito grande e a gente precisa trabalhar muito nessa questão. Moisés Franz se compromete em acabar com a PEC do teto dos gastos públicos, caso seja eleito governador de Mato Grosso. Porque ela engessa o governo. A gente tem visto aí que o orçamento tem aumentado e a PEC dos gastos só permite eu aumentar o orçamento do ano seguinte com o valor da infração do ano anterior. E se a arrecadação está aumentando, eu vou ficar impedido de administrar, de gerir os recursos. Por isso a gente vai romper com ela, que ela é um atestado de incompetência de um gestor. E nós temos competência para gerir muito bem esse estado do Mato Grosso. Nas pesquisas, Moisés Franz aparece em 4º ou 5º lugar na preferência do eleitorado mato-grossense. Mas o candidato a governador do PSOL questiona esses levantamentos. Nós do PSOL, nós não acreditamos em pesquisa, porque tem saído tantas pesquisas e nenhuma, nem todas, elas apresentam o mesmo resultado. Se a pesquisa fosse tão correta assim, elas deveriam de apresentar todos os mesmos resultados. E diverge, uma joga um candidato lá em cima, outra lá embaixo. A grande pesquisa será feita no dia 7 de outubro, nas urnas, no qual o eleitor vai dar o seu voto. Ali é feita a verdadeira pesquisa. Na propaganda eleitoral, o candidato a governador do PSOL tem apenas 15 segundos. Na rádio e na TV Vila Real, Moisés Franz foi entrevistado por 1 hora. É uma oportunidade da gente contribuir, apresentando nossas ideias, nossa proposta, e assim se constrói uma democracia, que no país, infelizmente, ainda está engatinhando. A disparidade, a disputa eleitoral, ela é muito desigual com relação a recursos, a tempo. A gente vê os conchavos dos partidos se aglutinando aí, única e exclusivamente para angariar tempo eleitoral e recurso do fundo partidário. Por isso, nós acreditamos em seguir somente com apoio popular e demonstrar ao longo do tempo que essa é a verdadeira política contra os barões do agronegócio.